Mais uma vez, é gratificante estar com vocês e abordar esse assunto da inclusão, que é algo que mexe muito comigo, desde quando comecei a trabalhar com essa temática. E é muito importante nós entendermos que a inclusão, ela se faz de várias maneiras. Incluir uma pessoa não é só colocá-la naquele ambiente, mas ajudar para que as pessoas se sintam participantes desse ambiente. E Deus, ele quer que as pessoas estejam incluídas, principalmente as crianças, porque ele tem prazer no envolvimento das crianças nesse trabalho de evangelização. Ele disse em vários momentos: deixem vir a mim os pequeninos. E hoje eu quero falar para vocês a respeito de mais uma área desse trabalho de inclusão, que é a adaptação de materiais, das atividades bíblicas para as crianças, do adaptar versículos bíblicos na linguagem da criança para que ela entenda, e assim podermos fazer essa abordagem com a criança. E para iniciar, eu gostaria de ler um texto bíblico. Se encontra em Atos 8, bem no final do livro de Atos, quando os discípulos estavam fazendo um grande projeto evangelístico, e o Espírito Santo separa Filipe e manda que ele vá para o deserto. E Filipe não entendeu o porquê dele estar indo para aquele lugar. Mas Deus tinha um propósito. E lá naquele lugar estava um homem que precisava desse evangelho adaptado, porque ele não entendia o que ele estava lendo. Então, o que acontece? No versículo 35 de Atos 8, então Filipe, abrindo a sua boca, começou nas escrituras, anunciando-lhe Jesus. Verso 36. E indo eles pelo caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Eu quero ler um pouquinho antes. Atos 8, um pouquinho antes, quando Filipe pergunta para o eunuco se ele está entendendo o que lê, né? Então, Filipe estava ali no deserto e quando ele chega ali, ele vê um carro. E o Espírito Santo diz para Filipe: aproxime-se do carro. E Filipe não questionou, ele simplesmente correu e se aproximou do carro. E ele percebeu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E ele então pergunta para o eunuco: você entende o que lê? E ele falou que não. E Filipe então foi adaptar esse texto bíblico, ainda que só oralizado. Ele não mostrou nenhum recurso, mas ele falou na linguagem que o eunuco pudesse entender. Então, é Atos 8, a partir do verso 26, quando Filipe é enviado para o deserto. E aí, esse eunuco, ele entende o texto bíblico, se converte e logo em seguida ele é batizado. Mas se Deus não tivesse levado Filipe para o deserto para interpretar esse texto bíblico para aquele eunuco, seria apenas mais uma leitura. Ele teria voltado para seu país, lá na África, sem entender o que o texto estava dizendo. E pensando nisso, a gente lembra das crianças que têm dificuldades de aprendizagem. E nós sabemos que é isso que nós vamos precisar fazer. Talvez um pouco mais ainda, porque além de falar, essas crianças, elas são muito literais. Então, nós vamos precisar desenhar. Nós vamos precisar de imagens, nós vamos precisar talvez de fantoches, de brinquedos que a gente possa trabalhar com essa criança e interpretar os textos bíblicos. As palavras da Bíblia são difíceis e essas crianças não vão entender, principalmente quando se tratar de parábolas, quando se tratar de textos com linguagem figurada. Então, nós vamos precisar ser aqueles que vai fazer com que essas crianças entendam os textos bíblicos. E aí nós vamos precisar
trabalhar nesses textos para que ela venha a entender o que nós estamos ensinando. E Deus, ele é tremendo, gente, porque quando eu penso também, lá no Velho Testamento, quando, quando Moisés vai dizer para Deus que ele tem um defeito, que ele não vai poder ir, que ele tem uma dificuldade, né? Não é um defeito, ele tem uma dificuldade. O que que acontece? Deus não desiste dele. Deus, ele vai criar a figura do agente de mediação, que é exatamente Arão, o irmão de Moisés, e ele vai ser a boca de Arão. Então, acredite, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Todas as pessoas podem ser usadas por Deus para fazer alguma coisa, ainda que às vezes essa pessoa vai precisar ser mediada. Mas Deus não desiste das pessoas e Deus não desiste das missões que ele tem para cada um de nós. Então nós precisamos acreditar. Então vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude no decorrer dessa aula, que possamos entender os propósitos dele. E desde a minha primeira aula, a minha oração em relação a vocês é que vocês sejam multiplicadores desses conhecimentos, que vocês sejam praticantes, que vocês consigam instruir a igreja de vocês, orientar a membresia da igreja, convencer a liderança que a inclusão é algo que não tem mais volta. Nós vamos ter sempre as pessoas com transtornos cognitivos, principalmente, além das outras deficiências. Mas as outras deficiências, elas são menos difíceis de contornar, porque as pessoas elas têm os seus cérebros íntegros. Mas no caso do transtorno de crianças aí com transtornos cognitivos, elas têm um modo diferente de pensar, elas têm um modo diferente de agir. E cabe a nós ensinar essas crianças a respeito da Bíblia, a respeito de salvação, de vida eterna, e é isso que Deus deseja que nós façamos. Então vamos orar, e logo em seguida eu vou tratar com vocês a respeito de algumas regrinhas de adaptação. O que que é necessário para você adaptar conteúdos para crianças, para ensinar a Bíblia para crianças. Pai querido, na tua presença, queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus poderoso. E mesmo assim, tu te preocupas conosco. Tu tens os teus olhos voltados para nós e se preocupa com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada aluno, pela vida do CIEM, pelo trabalho que eles têm desenvolvido, principalmente na área infantil. Que essas vidas, ó Pai, sejam impactadas, sejam capacitadas para alcançar essas crianças, independente de transtornos, sabendo que cada criança tem um modo de ser abordado, tem um jeito diferente de aprender, tem estilos de aprendizagem diferentes, e cada um desses estilos precisam ser respeitados. Muito obrigado, Deus, porque tu tem nos despertado para isso, tu tem despertado as tuas igrejas, e porque vidas têm se envolvido para o alcance dessas crianças, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, nos guarda de todo mal e desperta a liderança, desperta os pastores, incomoda esse povo, Senhor, para que eles sintam a necessidade da inclusão de crianças com transtornos cognitivos na igreja. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, nos abençoa ricamente, nos dá, Senhor, um tempo na tua presença aqui com os alunos e que eles possam aprender mais e mais. É assim que nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, gente, adaptar um texto bíblico para ensinar crianças com autismo vai requerer que nós conheçamos essa criança. E eu tenho dito desde a primeira aula que abordar uma criança com transtorno é necessário conhecer a criança. E aí nós falamos nas aulas anteriores sobre a anamnese, que nada mais é do que a ficha de acolhimento dessa criança. Esse termo é usado nas terapias, nas clínicas, chama-se anamnese. Mas na igreja, para a gente diferenciar das clínicas, nós usamos ficha de acolhimento. São nessas fichas que vão constar as informações a respeito da criança. Informações essas que vão antes da gestação da própria mãe. A gente procura saber se essa mãe tinha uma qualidade de vida, se ela conseguiu engravidar tranquilamente, se não teve nenhum transtorno, se não houve nenhum problema durante
essa gestação. Então, nós temos procurado buscar conhecer essa criança e essa mãe. E então, nós entendemos que através dessa anamnese, nós vamos conhecer a criança a ponto de saber como ela aprende, de entender como ela pensa, e assim adaptar os materiais de acordo com as suas necessidades específicas. Nós temos que entender que a adaptação de material não é algo que eu for fazer para uma sala inteira. Cada criança atípica precisa do seu próprio material. E, mais uma vez, reforçando, você não adapta a lição, você não adapta os recursos visuais da lição, você adapta a atividade. Porque como as crianças já aprendem, via de regra, usando recursos, esses recursos servem para todas as crianças. Na nossa igreja, nós ficamos um tempo adaptando as lições para as crianças atípicas. Só que as outras crianças viam aquele material, achavam interessante e queriam também. Então, a igreja contratou uma gráfica que faz esse material adaptado em 3D, alguns deles, e serve para contar história para todas as crianças. O que a gente vai adaptar para a criança com transtorno são as atividades. Por exemplo, se nós estamos estudando sobre a criação, e aquela criança não consegue escrever o que, que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, o que, que ele criou. Então, o que, que você vai fazer para essa criança? Você vai fazer uma atividade adaptada, você vai colocar o número dos dias e você vai colocar imagens do que Deus fez em cada dia para essa criança ligar, ou para ela cobrir pontilhados, ou para ela pintar, ou circular. Sendo que você precisa entender que essas atividades, elas precisam ser numa linguagem simplificada. Uma questão por folha. Geralmente a gente usa folha A3. Num fundo branco, uma letra maiúscula. Quando eu estiver passando as 13 dicas de adaptação de materiais, vocês vão ver essas dicas. Agora eu estou fazendo só uma abordagem geral. Mas a linguagem que você vai usar para essa criança vai ser uma linguagem simples. Use frases curtas, use palavras simples, evite usar metáforas. As crianças atípicas, muitas delas são literais, e em se tratando de autistas, praticamente 100% deles, eles são literais, eles entendem a frase de acordo com o que você está falando. Se você disser, tá chovendo canivete, ele vai ficar com medo de sair, porque ele acha que está chovendo canivete. Então, quando você for ensinar a Bíblia, procure mudar algumas palavras. Por exemplo, hoje eu adaptei um versículo para um curso que eu estou fazendo, e então eu usei João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo, aí coloquei a imagem de Deus, coloquei a imagem do mundo, lembrando que a imagem de Deus, eles têm em mente que Deus é uma pessoa mais velha, de barbinha branca, então a gente pode usar essa imagem. Lembrando que quando você falar Deus, você está falando de uma coisa. Quando você falar Jesus, você vai estar falando outra. Então, na imagem que você tiver o nome de Deus, você usa essa imagem dessa pessoa mais velha de barbinha branca. Se você estiver usando o nome Jesus, você vai usar uma imagem de Jesus, alguém de vestes brancos e com aquela faixa vermelha. E sempre que você for adaptar, você vai usar a mesma imagem. Sempre que aparecer Deus, usar aquela imagem. Sempre que aparecer Jesus, usar aquela imagem. Certo? Lembrando que quando você for transcrever o versículo, você também precisa evitar as metáforas, evitar as figuras de linguagem. Então, eu fiz nesse versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu filho único. Eu não coloquei unigênito, eu coloquei filho único. E coloquei lá Jesus. Ele deu como? Ele entregou o seu filho para morrer na cruz. Então, eu coloquei uma cruz e o Jesus ali crucificado. Sempre fazendo a referência da palavra com a figura, para ficar mais claro para eles. Então, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer ou nele acreditar, se você confiar em Jesus, você não pereça. Aí eu coloquei um túmulozinho com uma cruz, expliquei que esse perecer é não morra. Aí eu troquei esse não pereça por não morra, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, que tenha o céu. Aí eu coloquei lá as nuvens e um castelo no céu, representando ali a morada de Deus. Então, assim você vai
ensinar esses versículos para a criança, trocando as palavras mais difíceis por umas palavras mais fáceis, evitando usar metáfora, evitando usar figura de linguagem e ajudando essa criança através de imagens, sempre fazendo o paralelo entre a palavra escrita e a imagem que representa essa palavra. Outra coisa, usando esses recursos visuais e esses símbolos, eles vão memorizar. Se não for uma criança que é oralizada, essa aprendizagem ainda é mais importante através das imagens. Então, essas imagens, elas são importantes. Gráficos, cartões visuais, os PECs. Sempre lembrando de dizer para ela que aquela imagem corresponde àquela frase. Da mesma forma, nós usamos na rotina, na sala de aula. Nós temos ali toda a rotina descrita, e ali ela vai ter todas as partes da aula da IBD, desde a oração inicial, música, divisão em grupo, história, lanche, ida ao banheiro, beber água, vai estar tudo ali nos cartõezinhos, e esses cartões devem ser móveis, para você retirá-los de acordo com o momento que essa tarefa for sendo feita. Da árvore do combinado, que é uma árvore que você faz com as crianças, para evitar que elas queiram sair toda hora, para que elas fiquem conversando. Então, você cria essa árvore e coloca na árvore frutas boas e frutas ruins. À medida que a criança for desobedecendo aquelas regrinhas que elas ajudaram você a criar, você vai colando também com velcro essa fruta na árvore. No final da aula, se tiver mais frutas estragadas do que frutas saudáveis, elas deixam de ganhar um brinde, que pode ser uma figurinha autocolante, pode ser um cartãozinho, pode ser um apontadorzinho de lápis, aquela ponteirazinha de colocar no lápis. Então, são brindezinhos que você pode adquirir para presentear as crianças. Pode ser um desenho para eles pintar em casa, se você sabe que as crianças gostam de palhaço, de dinossauro, de animais. Então, você cria essa imagem, essa figura, dá para ele levar para casa, pintar bem bonito e trazer no outro domingo. Aqueles que lembrarem de trazer, ganham um brinde, um outro brinde. E aí você vai interagindo com as crianças. Então, essas ilustrações, essas imagens, desenhos, símbolos, os PECs, são muito importantes para representar personagens, para representar eventos, e as crianças vão aprendendo através disso. Então, crie uma estrutura clara. Por exemplo, eu vou contar a história da criação, eu vou dividir em pequenas partes sequenciadas. Eu vou levar em conta o tempo de atenção que essa criança me dá. Na igreja, no ano passado, nós contamos a história da criação. E nós fomos fazendo os cenários em toda a área do Ministério Infantil. Então, nós fomos criando as imagens, representando o que Deus foi criando. E cada dia a gente ia acrescentando. E aí, o que acontece? Nós dividimos em 7 dias. Cada dia, nós íamos acrescentando, em cada domingo, nós íamos acrescentando uma parte da criação. E quando você faz isso sequenciado, ajuda a criança a memorizar. E sempre lembrando, no domingo seguinte você vai acrescentar uma coisa, mas antes de acrescentar, você rememora o que você contou no domingo anterior. E assim você vai repetindo. Quando você chegar no 6º dia, você vai recapitular os 5 dias anteriores, mostrando as imagens, e eles vendo todo aquele painel que foi criado, todas aquelas coisas que foram feitas, para eles lembrarem. Interessante, gente. Aconteceu uma coisa na igreja que foi muito engraçado. Nós tínhamos um painel tipo de pallet na parede, e nesse painel a gente ia montando os peixes que foram criados e tal, e tinha ali uma avezinha presa naquele pallet que a gente não tinha prestado atenção nele. E no dia antes dele ser criado, no domingo anterior, que a gente estava contando sobre as criações anteriores, antes de chegar no 5º dia, quando Deus criou os peixes e as aves, um menino percebeu esse passarinho ali. E ele perguntou, tia, por que aquele passarinho está ali? Ele não foi ainda criado? E aí a gente percebeu esse passarinho que estava ali de bobeira. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque as crianças, elas são muito atentas, elas observam os detalhes, elas sabem quando você está preparada para contar aquela história, elas sabem se você realmente se planejou para aquilo. Né? Então, nós vamos criando aí essas estruturas sequenciadas para contar essa história, e sempre pode fazer com a criança, com as crianças atípicas, uma previsibilidade. Olha, no próximo domingo, nós vamos contar o que Deus criou no 5º dia. Você vai causando a previsibilidade nessa criança. Outra coisa, inclua a interatividade. Faça perguntas, interaja com a criança, veja o que ela já sabe sobre aquilo. Use atividades práticas.
Faça dramatizações. A dramatização é muito bom para a criança memorizar também os versículos bíblicos. E aí, à medida que você vai trabalhando isso com a criança, lembre-se de repetir. A repetição, ela é imprescindível para o aprendizado. A gente chegou até aqui memorizando, mas para memorizar, a gente teve que repetir. Quantas vezes minha mãe me ensinou a caminhar? Quantas vezes ela me ensinou a falar? Quantas vezes pegou na minha mão para me ensinar a escrever? Então, a gente aprende por repetição. Um ambiente tranquilo, ele é favorável também para a aprendizagem. Algumas pessoas, elas têm optado por tirar a criança atípica da sala na hora das atividades escritas. Por quê? Porque às vezes aquele ambiente não é muito favorável. Tem muitas crianças juntas. Então, isso não é segregação, mas é você. Você vai ensinar um versículo bíblico, você precisa que ela se concentre. Então, você pode tirar ela 10 minutinhos da sala, ir lá para fora com ela, orar, repetir esse versículo, mostrar as imagens, pedir que ela repita com você, perguntar se ela entendeu, o que que ela entendeu, porque aí ela vai ficar focada em você, principalmente quando são crianças com transtornos sensoriais, porque ela ouve demais, ela vê demais, ela observa demais. Então, você pode, na hora da memorização de versículo, na hora dessa parte aí interativa com a criança, você pode retirar da sala, fazer isso individualmente, explicar quem é Jesus, explicar sobre o pecado, e depois volta com ela para a sala para ela desenvolver a sua atividade. Você leva só para explicar e traz de volta para a sala. Também a criança, ela aprende muito através do desenho, da pintura, então nós podemos explorar muito isso. Eu tenho crianças que eles não pintam com lápis, mas eles pintam com o dedo e com tinta. Então, explora isso da sua criança, peça para ela colorir o desenho da história que você contou. Isso ajuda a fazer com que essa criança também aprenda. Então, adaptar textos bíblicos para crianças com autismo envolve simplificar a linguagem, usar recursos visuais, criar uma estrutura clara. E essa inclusão deve estar acrescida também de atividades interativas e repetitivas e atividades físicas também. Na nossa igreja, a gente tem um percurso, a gente faz um circuitozinho com as crianças com transtornos cognitivos, juntamente com as outras crianças da sala. Elas não ficam excluídas, elas participam. Nem que a gente tenha que pegar na mão, tenha que ir com ela, tem que jogar uma bola, tem que jogar um arco para cair em cima de um pino, mas elas participam com a gente. Então, isso é inclusão. A gente, se precisar, adapta também a atividade. Se é uma atividade, eu tenho uma criança cadeirante na sala e ela não pode participar, então eu vou adaptar a atividade de uma forma que ela participe. Se eu tenho uma criança surda e eu vou fazer uma atividade com música, quando a música para, ela tem que fazer alguma coisa, eu preciso ter uma intérprete ali para explicar isso para ela e para sinalizar para ela a hora de parar, certo? Então, você vai adaptar, não é só material, você vai adaptar as atividades também interativas, as brincadeiras, tudo que seja necessário para que essa criança participe. Ela não pode ficar segregada dentro da sala. Ela não pode apenas estar integrada dentro da sala. Ela não pode estar excluída num cantinho da sala. Ela tem que estar incluída, ela tem que estar participando. Essa semana eu recebi uma foto muito triste de uma mãe. Ela falou: Olha aí o que que dói meu coração. Aí me mandou uma foto da salinha da menina dela, todos os coleguinhas de dupla, as carteiras juntinhas assim, e a filha dela estava sozinha lá no cantinho da sala, quase que 1 metro separado das outras crianças. Então, essa mãe me mandou essa foto muito triste. E aí, nos faz refletir de que você pode estar dentro da sala, mas você não está incluído, certo? Vamos aqui aos nossos slides. Então, aqui, a importância de adaptação de atividades bíblico-pedagógicas para autistas e ou crianças com transtornos cognitivos. Essa adaptação, ela está ligada à inclusão, mas ela vai muito além da presença física do aluno, como eu acabei de falar. Ele não pode simplesmente estar dentro da sala. Ele precisa participar. Ele precisa interagir com as outras crianças. Ele precisa fazer o que as outras crianças estão fazendo. Então, é necessário um cuidado mais específico. Não é que você vai tratar essa criança de uma forma diferente, mas incluir é fazer algo a mais para que ela possa estar nas mesmas condições que as outras crianças da sala. Então, se as outras crianças da sala podem ouvir, ela precisa ouvir.
Se as outras crianças estão vendo, ela precisa ver. Se as outras crianças estão entendendo, ela precisa entender. E aí nós vamos retirar daquela sala todas as barreiras que impedem essa criança de participar em pé de igualdade com as demais que estão na sala de aula. Então é por isso que nós trabalhamos com essa adaptação de materiais. A igreja, ainda que ela não tenha a intenção de fazer terapia com a criança, ela precisa adaptar material. Ela vai ter que ter uma equipe multidisciplinar que vai capacitar o Ministério de Inclusão na adaptação dos primeiros materiais. E esse Ministério de Inclusão barra Ministério de Infantil precisam andar juntos. Precisa ter uma interação muito próxima. Eles precisam andar em harmonia para que o trabalho aconteça. Por quê? Porque são os professores do Ministério Infantil os primeiros a receber essas crianças na sala. O primeiro contato vai ser com eles. E aí é importante, nas primeiras visitas, fazer a ficha de acolhimento. Essa ficha de acolhimento deve ser compartilhada com a equipe de inclusão. Por quê? Porque é essa equipe de inclusão que vai adaptar os materiais e que vai também capacitar uma pessoa para ser o agente de mediação dessa criança. Então, nós precisamos ter isso em mente e nós precisamos entender que essa criança, se necessário, vai precisar desse agente, e esse agente precisa estar preparado para acompanhar essa criança. Ainda que não seja necessário, que seja ele que vai fazer as adaptações das atividades, mas toda a equipe de inclusão, juntamente com a equipe do Ministério Infantil, precisam receber as lições com antecedência, saber o que vai acontecer. Aqui na nossa igreja, as histórias são disponibilizadas as 13 lições de uma vez, a lição do trimestre. Elas sabem exatamente que lição vai acontecer em cada domingo. E quando há necessidade de adaptação, se tem alguma criança na sala que não faz aquela atividade que está sendo proposta pela professora do Ministério Infantil, ele precisa sim de alguém para estar com ele e para acompanhar em atividades adaptadas. Então, isso é muito importante, esse caminhar junto, esse conhecer a criança, essa interação entre os ministérios. Então, o Ministério Infantil, ele tem que disponibilizar essa ficha de acolhimento com todos aqueles que vão trabalhar direta ou indiretamente com a criança. E esse material precisa ficar, essa ficha precisa ficar no local de fácil acesso. Por exemplo, se na ficha consta que a criança tem algum tipo de alergia a algum alimento, o pessoal que vai preparar o alimento também precisa ter acesso a essa ficha. Então, ela não pode ficar guardada, escondida, numa gaveta com chave, porque se a pessoa que tem a chave da gaveta faltar, como é que a gente vai saber? Às vezes você está com a criança dentro da sala de aula e vai sair para um lanche, uma coisa, você precisa ter certeza de que essa criança não tem nenhum tipo de alergia com aquele lanche que vai ser oferecido, certo? Além disso, uma equipe multidisciplinar, envolvida e atenta com as necessidades da criança, trabalha de forma eficiente para ajudar no seu desenvolvimento. Usa estratégias para contribuir com o seu aprendizado bíblico. Tendo em mente, gente, que o objetivo principal da inclusão é a evangelização dessa criança. Essa criança precisa conhecer Jesus. Essa criança precisa entender na sua linguagem que ela é pecadora e de que ela precisa de salvação. Ela precisa entender o que é pecado. Aí você vai mostrar para ela fichas do que é certo e o que é errado, e vai explicar para ela numa linguagem que ela entenda que pecado é aquilo que não agrada a Deus, e vai mostrando para ela fichinhas com imagens de coisas que não agradam a Deus. Então, dessa forma, a intervenção acontece. É de uma forma positiva, possibilitando um ambiente organizado, um ambiente tranquilo, um ambiente lúdico, acolhedor, e com perspectiva dessa evangelização das crianças com transtornos cognitivos. Incluir não é algo só para ser bonitinho, é algo para ser eficiente, é algo para que realmente essa criança possa um dia vir a encontrar Jesus, a aceitar Jesus no seu coração, possa vir a ser batizada. Domingo passado na nossa igreja, nós batizamos mais uma criança autista e também uma criança surda. E no mês de dezembro, nós batizamos também outra criança autista, adolescente autista, 15 anos. Então, elas estão sendo evangelizadas, elas passam por um discipulado longo, depois elas ficam com o pastor na classe de batismo e passam aí pelo aprendizado das doutrinas, mas não significa que depois do batismo elas são abandonadas, elas vão ter que continuar sendo acompanhadas para que elas cresçam espiritualmente. Hoje nós temos jovens na faculdade, aqui na Católica de Goiás, que é autista, e que lá dentro da faculdade católica ele tem 3 grupos de estudo bíblico. Então, às vezes, uma pessoa
que não tivesse transtorno não pudesse fazer, mas ele recebeu a autorização da faculdade para fazer esses estudos bíblicos ali, certo? Então, o objetivo principal da inclusão é a salvação de vidas, é a criança entender que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus. A adaptação de atividade para autista é de fundamental importância para a efetivação da aprendizagem, e são fundamentais para trabalhar habilidades que facilitem a aprendizagem das lições bíblicas. Você precisa, além de adaptar o material, você precisa também ensinar regras para essa criança, de tal forma que ela também desenvolva as suas questões sociais. E aí vai uma dica para vocês. Por exemplo, se você vai dividir a turma em duplas, a princípio, e aquela criança não se adapta com ninguém, aí o que que você vai fazer? Você, lá na anamnesezinha dela, na ficha de acolhimento, diz que ela gosta de dinossauro. Mas dinossauro não é apenas algo que crianças autistas gostam. Outras crianças também gostam. E você vai descobrir uma criança da sala que tenha o mesmo hiperfoco da criança autista, da criança com autismo. E aí o que que acontece? Você vai colocar os dois juntos, porque eles têm muita conversa a respeito daquele foco que os dois gostam. Então aí você vai começar a trabalhar essas habilidades de socialização. E, posteriormente, você pode deixar os dois juntos, sentar sempre perto, um ajudar o outro nas atividades, que, de repente, até aquele mediador ou aquele agente de mediação vai ser dispensado, porque agora ele descobriu alguém cuja linguagem é mais próxima da dele. Quando eu era alfabetizadora, eu tinha uma turma de 27 crianças. E aí eu também fiz duplas. Eu fui descobrindo na sala quem sabia um pouquinho mais, quem sabia um pouquinho menos, e fui colocando as duas juntas. Gente, no final do mês de maio, as aulas começaram em fevereiro. Em maio, as crianças estavam todas lendo. E quando eu chegava para ajudar alguma criança, ela dizia: Não, tia, deixa que o fulano me ajuda. Por quê? Eu, sem saber, eu fiz isso na ignorância, assim, no desejo de organizar a turma, mas sem uma comprovação científica e sem esse conhecimento. Mas o que que depois de fazer pedagogia e agora psicopedagogia, eu entendi que elas não queriam que eu me aproximasse ou que eu ensinasse, porque a linguagem delas é mais próxima. E uma entendia o que a outra dizia. Às vezes eu uso uma linguagem que a criança não entende. Então, se outro coleguinha falar para ele, ele vai entender, porque as idades são próximas, as linguagens são próximas, e todos eles, no mês de maio, estavam lendo. Então, trabalhar em grupo facilita o aprendizado também. Se a criança ela é tímida, ela vendo o outro falar, ela também vai falar. Se a criança vê o outro pintar, ele vai querer pintar junto com ele, eles vão comparar os desenhos. E aí, quando essa criança estiver ali bem envolvida com aquela, você acrescenta mais um ao grupo. E quando pensar que não, ela vai estar adaptada a todas as crianças da sala. Então, você vai fazendo isso progressivamente. Quando você menos esperar, ela já tem todos eles um amiguinho que ele vai conseguir conversar, que vão entender ele. Uma coisa que você precisa fazer na ausência da criança com transtorno é falar com os outros coleguinhas. Olha, ele é assim, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele tem dificuldade com barulho, com os gritos na hora da aula. Se vocês ficar correndo de um lado para o outro, vocês vão atrapalhar o coleguinha. As crianças são muito empáticas. Quando a gente começa a falar para elas que elas precisam ajudar o outro, elas já chegam e se colocam à disposição, certo? Então, a primeira coisa, antes de fazer a adaptação da atividade para autista, é aplicar o protocolo de avaliação. É o que eu falei. A partir dessa avaliação, dessa anamnese, dessa ficha de acolhimento, que o líder do Ministério de Inclusão tem o entendimento do que a criança sabe, quais são as suas potencialidades e as suas habilidades. Vai estar tudo constando lá nessa ficha de acolhimento, nessa ficha de avaliação. Você vai saber se a criança escreve, se ela escreve letra maiúscula, se ela sabe letra cursiva, se ela tem a pega no lápis legal, ou se ela não usa lápis, se ela pinta com um lápis ou ela pinta com o dedo, com tinta, se você precisa pegar na mão dela para cobrir os tracejados, se você precisa engrossar esse lápis. Eu tinha uma criança que a mãe dizia: Meu filho não escreve nada. Aí eu peguei um EVA, passei aqui em volta do lápis e deixei o lápis mais grosso. E aí fiz um monte de atividade e o menino deu conta. Ela ficou tão impressionada que ela disse: Tia, deixa eu levar esse lápis para a professora da escola, porque na escola meu filho não faz nada. Então, dentro de 10 minutos, eu resolvi o problema de uma criança, fazendo uma coisa simples, que foi fazer com que o lápis ficasse mais grosso. E a partir dessa adaptação, a criança passou a escrever. Se você tem criança que não sabe pegar naquele lápis fino, lápisinho de cera, você pode juntar um monte de lápis de cera, derreter e colocar num vidrinho, por exemplo, aqueles vidrinhos de Yakult. Você corta o fundo dele, você tampa a parte da boca, corta o fundo dele, derrete a cera e coloca ali dentro.
Quando a cera secar, você corta aquele vidro, ou pode até já dar um pique nele para ficar mais fácil de tirar na hora. Você pode dar um pique, envolve ele com fita crepe, depois que a cera corta, depois que a cera seca, você tira a fita crepe e abre aquele vidro. E aí você engrossou aquele lápis para a criança com dificuldade de coordenação motora pintar, né? Já tem os lápis mais grossos, mas tem crianças que precisam de lápis ainda mais grossos. Tem uns aí no mercado que eu estava pesquisando, mas são bem caros. Se vocês tiverem em casa objetos que sejam locados, você pode fazer vários tamanhos de lápis, vários modelos diferentes. Tem aqueles vidrinhos que são usados em festas infantis, também você pode fazer. Pode fazer os lápis mais grossos para as crianças conseguirem fazer as suas atividades, pegar no lápis sem nenhuma dificuldade. O nível cognitivo da criança, grau de coordenação motora, se a criança é verbal ou não verbal, isso são itens que devem constar na sua ficha de anamnese. Se ela precisa de uma comunicação alternativa ou suplementar no ambiente da IBD, se ela tem os conhecimentos prévios, ou se possui pré-requisitos básicos para a realização da atividade na sala de aula, se ela sabe esperar, se ela sabe se sentar, se ela sabe olhar entre os outros da sala. Então, tudo isso é uma questão de coordenação, e que às vezes ela não passou por isso lá, talvez na primeira infância, e aí ela nem sabe sentar na cadeira. Se essa cadeira for muito alta, ela não conseguir colocar os pezinhos no chão, isso dificulta a aprendizagem da criança também. Então, vocês estão vendo que são muitas coisas que precisam ser observadas. E essas coisas são importantíssimas para se trabalhar essa adaptação. Vocês estão vendo que não é só o material, mas vocês precisam ter um conhecimento maior a respeito da criança, a respeito das suas potencialidades, das suas necessidades. Então, tudo isso precisa ser respeitado quando você vai adaptar esse material para a criança. Então, diante dessa investigação, a equipe de inclusão pode adaptar as atividades de acordo com as necessidades e aproveitar os interesses. Lembram do hiperfoco que eu falei? Por exemplo, eu tenho uma criança que aqui o hiperfoco dela é dinossauro. Aí eu vou contar a história da criação. Eu posso colocar que Deus criou o dinossauro. Deus criou os grandes animais. E aí eu vou prender a atenção dessa criança na minha história. Se eu tiver um dinossauro ali, porque foi Deus que criou todas as coisas. E se o dinossauro existiu, foi Deus que criou, certo? Então, quando você aproveita os interesses dessa criança, conhece as suas habilidades e as potencialidades, você vai ajudá-la a aprender com mais facilidade. É comum os membros da equipe de inclusão sentirem dificuldade na adaptação de atividades para autistas. Então, nós vamos ajudar nessa caminhada com algumas dicas de atividades. Existem muitas outras dicas, mas aqui eu trouxe 13 para vocês conhecerem. E esse material já está com a equipe do CIEM, que vai compartilhar para vocês. E eu já tenho dito para ela que, à medida que vocês forem assistindo às aulas, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por escrito ou em áudio. Ela manda essas dúvidas para mim, eu respondo para ela e ela compartilha no grupo de vocês. Eu acredito que vocês devem ter um grupo de WhatsApp, onde vocês podem compartilhar essas dúvidas. Eu vou ter o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos aqui a algumas dicas para adaptar atividades para autistas. Essas estratégias, elas são essenciais para ajudar os membros do Ministério de Inclusão na adaptação de atividades para autistas, pois alguns professores do MI têm dificuldades para fazer essas adaptações. Mesmo que as mudanças sejam simples, é importante entender o nível da criança. Você vai sempre partir da criança, lembrando que a adaptação é individual. Você vai pegar a fichinha da criança, vai ver o que ele sabe, o que ele não sabe, e fazer atividade de acordo com aquilo que ele sabe, certo? Não fazendo atividades muito difíceis, para não desmotivá-lo. Não julgar a criança pelas suas necessidades, mas sempre acreditar na potencialidade da criança, porque ela percebe se você já chega jogando um olhar de dúvida, que ela não tem capacidade, então ela vai dizer assim, por que eu vou me esforçar se ele sabe que eu não vou conseguir? Então, a gente precisa ter muito cuidado e sempre acreditar, gente, sempre acreditar. Eu tenho uma aluna do curso de autismo, que ela é cadeirante, que ela tem DI,
que ela tem dificuldade de fala, e ela é professora do Ministério Infantil. Ela tem um curso também online, onde ela dá assistência a mães de crianças com transtornos e também para as próprias crianças. Ela faz atividade para as crianças, ela trabalha muito. Então, ela poderia ser uma pessoa que podia olhar e dizer assim, não, ela não tem capacidade, mas ela tem uma capacidade de comunicação melhor do que eu. Então, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, nem porque, ela é autista, então ela não sabe nada não, então ela não vai fazer nada não. Não, ela vai fazer sim. E cabe a você descobrir quais são os potenciais dessa pessoa. Quando eu coloco aqui os membros do Ministério de Inclusão, não significa que eles necessariamente vão adaptar. Se eles não tiverem aptidões para coisas manuais, eles podem pedir um terceiro para fazer. Eu tenho muitos materiais que foram feitos por outras pessoas, que não foram feitos necessariamente por mim. Eu faço muita coisa, mas eu tenho muita coisa que eu mando fazer. Às vezes porque eu não tenho tempo, às vezes porque eu não estou disposta para fazer, às vezes porque eu acho muito difícil, então prefiro encomendar para uma pessoa que faz melhor do que eu, e eu vou ficar com material top de linha para trabalhar nas minhas atividades. Então, o que acontece? Esse pessoal que vai adaptar esses recursos precisa fazer isso com antecedência, porque aquele agente de mediação que vai ficar na sala de aula com a criança precisa receber esse material com antecedência, saber que história que vai ser contada, saber qual é o material, quais são os recursos necessários para fazer aquele material, se eu vou precisar de tinta guache, de pincel, de lápis de cor, de giz de cera, de borracha, de papel, de cola. Então, se eu não sei receber esse material com antecedência, eu não vou saber o que a minha criança vai fazer. Então, de repente, eu vou ter que deixar ele na sala e sair lá para o almoxarifado do Ministério Infantil para procurar os materiais que eu já devia estar com eles na sala, se eu tivesse recebido essa atividade adaptada com antecedência. Então, é muito importante. E lembrando que adaptar a atividade não é empobrecer a atividade. Significa garantir que a criança, dentro das suas potencialidades, tenha o mesmo conhecimento que o restante da turma. Então, você não vai trazer uma tarefa muito difícil que ela não saiba fazer, mas você não vai trazer uma tarefa muito bobinha que ela perca o interesse. Entendeu? Então, o que que acontece? Essa criança, ela vai participar de tudo dentro da sala de aula. E ela precisa entender que a atividade é de acordo com aquilo que ela aprendeu, certo? Outra dica aqui. Procure sempre introduzir o tema que está sendo trabalhado com os alunos, para que eles se sintam incluídos. Sempre observe se as crianças estão interagindo. Deixe as crianças falar. Você só vai saber se elas estão aprendendo se você simplesmente permitir que ela fale. Se ela vai falar sobre aquilo que ela está aprendendo, você vai saber se ela está aprendendo corretamente, ou se simplesmente você não ajudou essa criança com o tema. Se você não permite que ela fale, você não sabe o que ela está aprendendo, se ela aprendeu certo. Por exemplo, certa feita, fizemos um trabalho sobre Lázaro. Foi feito um teatro sobre Lázaro, as crianças participaram, foi muito bom, muito maravilhoso, digno da Broadway. E aí, o que aconteceu? Essas crianças, elas estavam simplesmente assistindo. Depois que acabou, elas foram para casa. Elas não tiveram mais nada sobre aquela atividade. Aí, quando chegou em casa, Lázaro ressuscitou e tal. Quando chegou em casa, a criança disse para a mãe: Mãe, agora eu posso morrer. A mãe, por quê, menina? Não, porque Jesus vai me ressuscitar. Então, quer dizer, ela não entendeu nada do que foi ensinado. Não houve feedback, não houve esse retorno. Então, o professor de crianças não pode simplesmente falar do texto bíblico e tal e mandar as crianças para casa. Ele precisa interagir com essa criança, saber o que a criança está aprendendo, saber como é que foi essa história que foi contada, entender se ela sabe qual foi o princípio bíblico. Essa criança não precisa aprender a história toda, mas se você trabalhar com o princípio e a criança entender que quando eu falo sobre Jesus acalma a tempestade, o princípio bíblico ali é saber que Deus tem poder sobre todas as coisas, que ele é poderoso, que ele pode fazer tudo. Então, se a minha criança não aprendeu a contar a história, não sabe a sequência da história, mas ela aprendeu que Deus é poderoso e que ele acalma a tempestade, que Deus tem comando sobre a natureza, para mim já valeu, porque essa criança aprendeu, certo? Então, assim, às vezes a gente vai trabalhar
uma lição e não debate esse tema com a criança. E isso é importante. Você diz, olha, crianças, nós vamos trabalhar nessa semana os milagres de Jesus. E esses milagres vão todos apontar para Jesus como sendo poderoso. Jesus tem poder, ele realiza milagres. E aí você vai todo domingo trabalhando com eles essa temática, mostrando para eles que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas e que as crianças elas precisam entender que todas essas histórias que vocês vão contar são histórias que mostram que Deus é poder, que ele é poderoso, que ele faz milagres, que ele domina sobre as estrelas do céu, sobre o sol, sobre o vento, sobre a chuva, que Deus comanda todas as coisas. E ainda quando chove demais no lugar, ou chove pouco em outro lugar, Deus está no controle de todas as coisas. Essas coisas não aconteceram porque Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário, ele continua no controle de todas as coisas. E ele pode fazer tudo, infinitamente mais além do que pensamos ou do que entendemos. O que é importante para adaptar as atividades? O tipo de papel e a letra na adaptação de atividades para crianças com autismo. É importante evitar papéis com estampas, então sempre você vai pegar um papel que seja liso, pode ser qualquer espessura, mas que seja liso e branco, sempre procurando utilizar um papel de fundo branco. É importante usar um papel que vá contrastar com a letra. Se você não tem um papel branco, mas você tem um papel pardo ou um papel bege, você vai usar uma letra escura, de preferência preta, tá bom? Utilizar papel branco com letra caixa alta preta. O que é letra caixa alta? É essa letra aqui. Essa letra de imprensa, né? Essa letra que não é cursiva. Caixa alta é a letra maiúscula, certo? Então, quando você vai utilizar para fazer recursos para crianças com autismo, você vai usar, então, esse tipo de letra e nesse tipo de papel. Vamos ver aqui um versículo adaptado. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A criança vai lembrar com mais facilidade esse versículo. E aí você vai repetir, você vai repetir. Você pode colocar essas imagens com velcro também. Você vai poder tirar a figurinha. E aí ela vai memorizando depois sem a figura. Mas ela tem que relacionar uma coisa com a outra, certo? Então, é um versículo bíblico adaptado. Você vai delimitar respostas, delimitar o local da resposta. Faz a diferença para a criança autista. Por quê? Porque se você colocar uma questão com um monte de resposta, ela vai ficar em dúvida. Agora, quando você diz assim, após ouvir a parábola do bom samaritano, observe as imagens e pinte somente a que demonstra amor ao próximo. Aí você colocou um desenho de um menino empurrando o outro e o desenho de uma menina cuidando da outra. Aí você vai explicar para eles qual dessas imagens é o correto. Qual dessas imagens a gente alegra o coração de Deus se a gente fizer? Qual dessas imagens representa aquilo que o bom samaritano fez? Certo? Aí você delimitou, você colocou só duas imagens e disse: faça isso. E ele vai fazer exatamente aquilo que você delimitou para que ele esteja fazendo. Outra coisa muito importante. Olha só. Deus criou todos os animais. Você consegue ligar cada animal com a sua respectiva sombra? E aí você vai perceber que esse é um tipo de atividade que ele vai achar mais difícil. Olha quantos animais tem. Olha os detalhes desses animais. O tamanho está muito pequeno, certo? Então, quando você faz esse tipo de atividade, fica difícil para a criança, porque são muitos detalhes. Se você botasse ali 4 animais, um pouco maiores, então ficava mais fácil para ele fazer. Outro, por exemplo, se a criança escreve, se a criança consegue ler, aí você vem com a atividade com apenas 2 respostas. Por exemplo, aqui, você vai falar sobre personagens bíblicos. Quem foi Davi? Filho de Jacó ou filho de Jessé? Eu dei apenas 2 opções.
Se ele ouviu a história e se ele sabe ler, ele vai dar conta de responder. O que Davi enfrentou? Um urso, um leão e um gigante? Ou um urso, um jacaré e um gigante? Então, eu estou delimitando, estou dando apenas duas respostas, para que ele consiga responder com mais facilidade, certo? Então, isso é delimitar a resposta. Evite o pontilhado. O uso do pontilhado ainda é muito usado, principalmente na infância. É importante se atentar que para a criança autista pode causar confusão. Um recurso pode ser substituído pelos pontilhados, é usar uma figura de fundo, certo? Não é bom usar pontilhado. De repente, em vez de eu dizer assim, siga a figura até o animal, por exemplo. Eu posso simplesmente colocar um animal de um lado, como eu mostrei no anterior, e a sombra do animal do outro, para que ele ligue. Se você quer, então, aí você pensa assim, não, vamos fazer o contorno desse animal pontilhado para a criança ver qual é. Fica difícil para ela. Então, coloca o desenho e uma imagem de fundo. Porque ele não vai saber que aquele pontilhado contornado ali é aquele animal. Mas se você botar uma figura de fundo, é mais fácil para ele fazer a ligação dos dois. O Arthur, o menininho da minha igreja, ele não consegue pontilhado. Então, o que, que a gente faz com ele? A gente escreve o contorno da palavra, como se fosse um molde vazado, e ele pinta dentro ou escreve dentro, certo? Por exemplo, aqui, evite isso aqui, e faça esse aqui. Ou faça um nome só com os riscos do nome Jesus, para ele pintar, ou para ele cobrir com dedo e tinta, alguma coisa nesse aspecto, certo? O pontilhado fica difícil até para crianças menores, e para crianças com transtornos também fica difícil. Interesse e hiperfoco. Falei isso para vocês, utilizar o interesse e o hiperfoco, investir no hiperfoco da criança é de suma importância para que ela consiga executar as atividades sem dificuldade e que ela tenha interesse em participar. Quais são as suas preferências? O que ela gosta? Lembra da avaliação para conhecer o aluno? Aquela anamnese ou a ficha de acolhimento? Então, utilize os recursos que o aluno tenha interesse, para que ele possa vir a interagir com você e fazer aquilo que você pede. Por exemplo, se você contou a história, não, que Deus criou os animais, os peixes e tal, e aí trouxe uma figura para eles pintarem. Mas a criança gosta muito de dinossauro. Então, eu dou primeiro essa figura de dinossauro para ele, e depois ele vai pintar a tarefa que eu propus que ele fizesse. Entendeu? Estão vendo aí Jesus no moldezinho vazado? E aí ele pode vir com o dedinho ali, pintar, ou você pode pregar com cola, areia brilhante, o glitter, alguma coisa nesse aspecto, para que a criança venha a fazer o que você quer. Mas você vai partir do interesse dela. Atenção no contexto. Geralmente, alguns professores recorrem à internet para a construção das atividades adaptadas e simplesmente copiam e colam, sem ao menos considerar os interesses dos alunos e as necessidades. Outro fator é que essas atividades podem ser antigas e para a criança é difícil associar a que ela conhece. Por exemplo, ao invés de utilizar recursos tecnológicos que não são mais usados, é importante utilizar exemplos atuais. Vamos ver uma coisa que as crianças nem conhecem? Vamos lá? Talvez até vocês não conheçam, que é isso aqui da minha época, quando eu era adolescente. Olha só, mimeógrafo. Qual que é mais interessante? Você trazer uma tarefa no mimeógrafo, cheirando a álcool, para a criança fazer, algumas folhas saem até azulada por causa da tinta do mimeógrafo, ou você trazer um tablet para ela e propor uma atividade no tablet, né? Então, às vezes, a gente pode fazer algumas coisas dessas. E se essa criança é uma criança atípica e ela tem esses recursos em casa, você pode sim pedir para a mãe trazer e durante a atividade ela pode utilizar o próprio recurso dela, certo? Menos elementos por página. Nas atividades de crianças neurotípicas, geralmente colocam 5 questões por página, mas para a criança no espectro, esse acúmulo de informações pode ocasionar muita confusão. Por isso é importante inserir uma menor quantidade de atividades por página. Aqui, crianças neurotípicas são crianças que não têm transtornos. São crianças chamadas de neurotípicas ou crianças típicas. As crianças com transtornos são neuroatípicas ou crianças atípicas, certo? Então, para elas, você pode trazer lá uma atividade com várias coisas. Por exemplo, essa imagem tem muita informação. Olha só a confusão que está aqui.
E aí do lado tem os dias e o que Deus criou em cada dia. Para a criança que não tem transtorno, é fácil identificar o que Deus criou em cada dia e ligar de um lado para o outro. Veja também que essa atividade ela está em preto e branco. Isso não é interessante para a criança. E não é só para as crianças com transtorno, não, para qualquer criança. Elas querem uma atividade colorida, a não ser que seja para elas colorirem, certo? Então, aqui, olha só como é diferente. E as imagens, elas estão separadas por dias, não está numa só imagem toda aquela confusão. Então, eu trouxe imagem colorida, separada por dias, para que a criança faça a ligação do que foi criado em cada dia, certo? Aqui, é importante observar a necessidade individual do aluno. Em seguida, fazer adaptação para as crianças com autismo. Se a dificuldade nas atividades é a questão ligada à percepção de discriminação visual, tem muita informação na folha. A letra é muito pequena. Então, fazendo as trocas necessárias, excluindo as informações desnecessárias na folha, melhora a comunicação do aluno com a atividade. Dessa forma, a criança faz a mesma atividade da turma, mas de uma maneira adaptada. Isso é uma adaptação. Isso aqui é adaptação, é fazer mudança para que o aluno consiga aprender. Vocês viram que ali era a mesma atividade. Essa atividade é igual a essa atividade. Só que eu separei os dias, eu coloquei colorido, eu coloquei sequenciado para que ele pudesse fazer. Quando você também vai adaptar essas atividades, você pode colocar uma questão por folha. Para uma criança que sabe escrever e não tem dificuldades com isso, você faz 2, 3 questões sequenciadas na mesma folha. Para a criança com transtorno, não. É uma questão por folha. E nessa questão, você pede apenas um comando. Por exemplo, se você disser para aquele que não tem transtorno, leia a história da criação, veja a sequência das imagens, numere a sequência certa, de acordo com o dia em que foi criado, e pinte os quadros abaixo. Isso é muita informação, isso é muita sequência de atividade para fazer. São muitas demandas, elas não vão conseguir. Então, você tem que fazer uma atividade, dizer, numere a história de acordo com a criação. E aí você pode colocar só 3 imagens, pode ser primeiro, segundo, terceiro dia, para ele numerar correto. Ou quarto, quinto e sexto dia, para ele numerar. Não precisa ser todos os dias. Aí depois você vem com outra atividade. Pinte no quadro abaixo os peixes. Aí você pode trazer uma imagem com algumas outras coisas, mas ali dentro daquela imagem tem um peixe. Então ele vai pintar apenas o peixe. Ou pinte o que Deus criou no quinto dia. E ali naquela imagem só pode ter animais aquáticos ou animais que voam. E ele vai pintar esses animais. Mas você fracionou a informação para facilitar o aprendizado e a realização da atividade. Elementos móveis sensoriais. Se eu posso usar elementos da própria natureza, essa atividade fica muito mais rica e mais interessante para a criança. Se você vai contar a história da criação, você pode trazer as imagens da criação. Você pode trazer um globo para dizer que Deus criou o mundo, aquilo é o mundo. Você pode trazer uma bola com uma parte preta e uma parte branca e dizer que Deus separou os dias. Você pode trazer pequenos luminares. E na parte dos minerais que foram criados, você pode trazer plantas, você pode trazer flores. Você pode pedir para que essa criança plante uma sementinha e acompanhe o crescimento. Levar para casa para a mãe acompanhar. Pode ser uma sementinha de flor, flores mais fáceis de serem cultivadas. E dá para a criança levar para casa. Quando a plantinha nascer, olha, você cuidou, mas quem deu o crescimento foi Deus que criou, foi Ele que ajudou a crescer e tal. Então, você pode enriquecer a sua aula, para que essa criança possa tocar. O nosso pastor uma vez pregou sobre a multiplicação do pão e dos peixes, e nós estávamos adaptando esse culto para as pessoas que eram surdos cegas e para pessoas que tinham baixa visão. E aí ele trouxe grama, ele falou da multiplicação do pão e do peixe, ele trouxe grama, ele trouxe peixe, nós trouxemos pães, essas pessoas pegaram, e foi um culto lindo, porque ali nós tínhamos o português, nós tínhamos as libras, nós tínhamos a linguagem tátil e a linguagem áptica, que é aquela linguagem que é escrita nas costas da pessoa que é totalmente cega.
né? Ela é totalmente sem visão e ela, além disso, é surda. Então, a gente faz os sinais nas costas da pessoa. A linguagem tátil é a linguagem que é feita aqui, no meu campo de visão. E, às vezes, você pode pegar nos próprios braços da pessoa e fazer os sinais juntamente com ela. É a linguagem tátil. Tem Libras, que é a linguagem usada para pessoas que têm a visão sem nenhuma dificuldade. E o pastor estava pregando em português para os demais membros da igreja. Então, foi um culto enriquecedor. Até os que não tinham nenhum transtorno ficaram emocionados com aquele culto, o que é realmente interessante. Agora, pensa só, qual que é o mais interessante? Fazer um pareamento apenas com desenhos ou com os bichinhos? Se você tem o bichinho desenhado e tem o bichinho em formato de brinquedo, você trazer isso para a criança é muito mais enriquecedor. Ainda que aquela imagem não seja exatamente igual ao seu desenho, mas ela vai entender que o cachorro é um cachorro, que o gato é um gato, que o pato é um pato. Então, você vai fazer o pareamento com esses bichinhos que são miniaturas daquele bicho real, daquela imagem real. Então, isso fica muito mais rico para trabalhar com essa criança. Aqui, utilizar a linguagem objetiva. A atenção auditiva dos autistas não é bem processada. Ele tem dificuldade de processamento, ele demora mais para processar do que os outros alunos. Se eu disser, fulano, vai no bebedouro, pegue um copo, coloque água e traga aqui para a sala. Uma criança que não tem transtorno vai conseguir exatamente fazer isso. Mas se eu falar isso para uma criança que tem transtorno, ou se dentro desse transtorno ele tem a comorbidade ainda do DI, ele tem um problema associado, somatizado a isso, ele não vai entender. Mas se eu disser para ele, vai até o bebedouro, e alguém for lá com ele, pega um copo, bota água, ele bota água, entrega para a tia, ele me entrega. Ele consegue fazer isso, mas eu preciso fracionar as informações para que ele processe essas informações e consiga fazer aquilo que eu estou solicitando. Então, por conta dessa atenção auditiva que não é bem processada, a criança com autismo, ela vai ter dificuldade de entender a comunicação também das outras pessoas. Então, utilizar uma linguagem objetiva é essencial. Falar pausadamente, evitar conotações para que ela compreenda melhor. O professor pode utilizar essas estratégias para se comunicar e como proceder nos momentos de atividade. Por exemplo, aqui, qual foi o pecado de Adão e Eva? Ficou claro aqui para a criança entender isso? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não ficou claro. Por quê? Porque as imagens, elas não estão bem explícitas aqui para a criança entender. Essas imagens precisariam ser mais claras. O que aconteceu depois que Adão e Eva pecaram? Será que a criança vai entender qual é a imagem que eles estão sendo expulsos aí do paraíso? Então, quando a gente vai adaptar essas atividades, a gente precisa se perguntar essas coisas. Agora aqui, essa outra tarefinha. Pinte o quadro que corresponde ao número de animais. É uma tarefa muito fácil, muito simples, para que eles entendam. E eles conseguem responder a esse comando, certo? Que privilegiar as habilidades de cada criança no espectro é diferente e possui suas particularidades e suas próprias características. Então, é importante desenvolver atividades que privilegiem essas habilidades. Por exemplo, a minha criança, a criança que eu fazia mediação com ela, que eu era agente de mediação, ela gosta muito de pintar com o dedo. Então, muitas atividades que a gente fazia com ele era de pintura e com o dedinho. De repente, você contou a história da criação. Então, você pode dar uma folha em branco, pode dar os pincéis, ou pode dar a tinta para ele fazer com o dedo, e pedir para que ele escolha um dos dias da criação e ele represente esse dia com um desenho. Você pode dar outras opções também. Você pode dar massinha de modelar, e ele vai representar com essa massinha uma coisa que Deus criou. E aí, depois que ele faz, você vai conversar de um por um e pedir que ele explique o que ele fez, em que dia aquilo foi criado. E aí você vai estar ouvindo a criança para saber se ele entendeu a história que você contou, certo? Então, quando você permite que a pessoa desenvolva suas habilidades, você também está oportunizando a criatividade dessa criança.
você está dando para ela a possibilidade de criar alguma coisa. Eu tenho crianças no transtorno do espectro autista que são exímios pintores. E alguém investiu neles e hoje eles pintam telas maravilhosas. E essas telas já estão sendo até comercializadas. Nós estamos agora para investir nesses meninos, para que a gente possa fazer uma exposição das telas deles e posteriormente essas telas vão ser vendidas também, certo? Então, às vezes, quando você dá um trabalho para a criança fazer, uma atividade livre, um desenho livre, ou uma atividade com massinha, você pode aí estar descobrindo uma potencialidade da criança. De repente, ela é exímia com massinha, ela é detalhista. De repente, você pode propor também um trabalho com barro, ou com argila, ou de biscuit, outro tipo de atividade, porque você descobriu que essa criança tem uma potencialidade nessa área e ela pode desenvolver uma coisa além dessa atividade de sala de aula dentro das suas habilidades. Outra coisa, você pode fazer jogos. Os jogos, eles são muito utilizados para o aprendizado dessa criança. Aqui, nós fizemos um joguinho de pareamento também, né? Eles vão emborcar as cartinhas e vão desvirando à medida que vai encontrando, ele ganhou aquele ponto. Ele fez os pares, ele ganha aquele ponto. Então, esses joguinhos também são muito importantes. Você pode também utilizar isso aí, se não tiver um número, você pode pedir para que ele coloque a criação na sequência correta em que foi criado, certo? Pode fazer de forma diferente. Ou vai dando a imagem para ele, pedindo para ele contar a história. Aqui, evite atividades muito longas. É importante que o professor evite fazer atividades muito longas e que pode entediar o aluno, principalmente quando a atividade não é interessante, né? Ele não tem interesse naquela atividade. Olha só, aí tem uma imagem em preto e branco, você poderia pedir para o aluno pintar, mas aí, enquanto o dia Deus criou o mundo, qual é o nome dos primeiros habitantes? Chama Deus a porção seca de, e a porção com água de... Então, é simplesmente uma tarefa de escrever. Isso pode não chamar a atenção da criança e ela vai desinteressar por fazer. Propor atividade que estimule o pensamento lógico. Um exemplo de atividade que possa ser feito com as crianças são atividades lúdicas, que estimulam o pensamento lógico. A ludicidade é uma forma atrativa, criativa e inovadora para ser utilizada na sala de aula. Além disso, motiva o aluno para participar do momento. Por exemplo, você pode fazer atividade com mímicas. 2 domingos atrás, eu fui numa igreja fazer uma gincana no encerramento da IBD, no mês de abril, né? E aí, o que aconteceu? Eu levei atividades lúdicas, foi muito interessante. Eu dividi as equipes e disse, ó, vocês vão fazer mímicas, vocês não vão falar, vocês não vão fazer gesto com o rosto, vocês só vão fazer mímica. E o outro grupo tem que adivinhar qual é a passagem bíblica que vocês estão fazendo. Outra atividade que eu fiz foi, peguei 2 quadros negros, cada equipe ficou com um quadro, e eles tinham que fazer um desenho que representasse aquela passagem bíblica. Não podia escrever nome, nada, só um desenho que representasse aquela atividade bíblica que estava sendo ali retratada. E aí foi muito interessante. Outra atividade que eu fiz foi escolher uma palavra. Eu escolhi uma palavra, pregava ali no quadro, e eles tinham que cantar uma música com aquela palavra. Você também pode fazer com versículo bíblico, fala de uma palavra, e eles têm que recitar um versículo bíblico com aquela palavra. Ou você pode fazer também a dramatização, escolher pessoas ali na hora para dramatizar, e o outro tem que... Aí, nessa dramatização, é diferente da mímica, porque a mímica, geralmente, é uma pessoa fazendo mímica. Na dramatização, você pega ali todos os personagens e eles vão encenar aquela passagem bíblica e o outro grupo vai ter que descobrir qual é aquela passagem bíblica que está sendo ali encenada por esse pessoal. Propor pequenas tarefas, mesmo que sejam diversas, de grande importância, incluir os alunos nas atividades que envolvam a participação na sala de aula. Por exemplo, essa atividade de teatro, né, de encenação bíblica. Pedir que o aluno faça atividades simples, como apagar o quadro, entregar os livros, interagir com as outras crianças, é de suma importância para aquela atividade inicial que eu falei, que é a interação social. Mostrar a sua capacidade, mas é preciso que o educador possibilite momentos para que a criança mostre suas potencialidades. Ela precisa de oportunidade. Outros meninozinhos, irmão desses pintores, ele é um cantor. Ele é um exímio cantor. E aí, o que acontece? Eles foram trazidos aqui na nossa MCM e eles cantaram para nós.
Essa criança, ele não falava até os 7 anos, mas a mãe todo dia colocava música para ele ouvir. E aos 7 anos, ele abriu a boca e começou a cantar música da Midian, aquela música de Jó. E aí foi a primeira de muitas. E hoje ele canta muito bem, e nós estamos vendo uma pessoa da igreja para trabalhar canto com ele, postura, altura de voz, o timbre, escolher as músicas que ele dá conta de cantar, dar uma tonalidade certa para ele, porque às vezes ele canta muito alto, outras horas ele canta muito baixo. Então ele precisa trabalhar essa questão de voz. E os meninos também, eles vão ser ajudados por uma arte terapeuta para ajudar a desenvolver as habilidades de pintura. E a partir da confecção dessas telas, nós vamos preparar um dia para fazer exposição das telas dele e vender as telas também, certo? A outra menina também, além das telas, ela desenha roupas. Ela faz roupas perfeita e bota no manequim. Ela faz o manequim também. Ela desenha igual aqueles de loja mesmo. Então, nós vamos procurar ver um curso para ela. Ela vai fazer um curso online para aperfeiçoar a técnica dela. Então, quando você começa a trabalhar as crianças com atividades que não sejam só com brinquedos já prontos, mas você dá a possibilidade da criança criar, inventar alguma coisa, você está trabalhando a criatividade dessa criança, você está descobrindo potencialidade e pode estar descobrindo ali um hiperfoco dela, certo? Então, essas crianças, elas precisam dessas atividades para que elas possam realmente participar da sala, interagir com os outros colegas, ter as suas necessidades respeitadas, entendendo que esse professor, ele vai precisar conhecer as necessidades dessa criança para poder adaptar. Antes dele planejar as atividades da aula, ele precisa saber quais alunos eu vou poder ter ali. Quais são os alunos da minha sala? Esse e esse. Então, eu vou ter que adaptar uma atividade para cada um deles, respeitando a necessidade. E essas atividades, elas também precisam ter um objetivo. Qual é o objetivo dessa atividade? Não é uma pintura por uma pintura, uma colagem por uma colagem. Não, é você reforçar o ensino bíblico com aquela criança. Nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades, sempre você precisa ter em mente o que que eu quero que a minha criança aprenda com isso. Então, eu tenho que ter claro na minha mente o tema da minha aula, qual é o meu foco, qual é o princípio bíblico que eu estou aplicando ali, certo? Então, faça atividades sensoriais também na sala de aula, atividades interativas, traga coisas que a criança possa manipular, traga texturas diferentes. Você falou que Deus criou a terra e tal, então faça um cartaz ou traga copinhos com areias de texturas diferentes para ele pegar, pedras de tamanhos diferentes. Se você tiver bichinhos, peixes de tamanhos diferentes, se não tiver, traga imagens de peixes de tamanhos diferentes. Então, são atividades que ele possa ver, tocar, sentir a textura das coisas, certo? Tenha bem estruturado na sua sala a rotina. O que que você vai fazer em cada hora? Propõe para a criança, lembre que ela precisa de rotina, ela fica mais tranquila com a rotina, ela não vai desestabilizar nem ter uma crise, ela não vai precisar sair da sala, porque você faz, num dia você começa com a história, no outro dia você começa com o lanche, então você desestrutura essa criança, lembrando que a rotina precisa estar fixada na sala de aula, e você vai tirando as imagens à medida que vai fazendo a atividade. Ofereça apoio individualizado. Se você percebe que essa criança não está fazendo as atividades, que ela está ali só olhando para a cara dos outros, coloca uma pessoa do lado dela, oferece um apoio individualizado, ajuda essa criança a fazer, senta do lado dela, ou pede alguém para sentar e diz para ela, ó, vamos pintar isso. Essa aqui é dessa cor, isso aqui é dessa cor. Se ela não souber ainda identificar as cores, ajude também a criança nisso. Avalie a sua tarefa, avalie a sua história, o que você está fazendo. As crianças estão conseguindo aprender, elas estão conseguindo fazer as atividades propostas. Quando você tem uma conversa com elas, elas conseguem interagir, elas respondem corretamente, elas estão crescendo espiritualmente, elas estão entendendo os princípios bíblicos. Se você contar uma história e o princípio bíblico era poder e a criança não entendeu, conta outra história. Se você trabalhou uma história que o princípio bíblico é misericórdia, a criança não entendeu que ela precisa ajudar os outros,
Crie na sala de aula atividades onde um ajuda o outro e mostre que isso é agir com misericórdia. Se o coleguinha não conseguir fazer, o outro ajuda o coleguinha. Então, faça atividades reais, atividades em sala de aula, lúdica. E aí você vai conseguir entender essa criança, compreender as suas necessidades. Se você vai evangelizar essa criança fora da EBD, adapte a mensagem, use versículos bíblicos que são mais fáceis, palavras mais fáceis, utilize recursos sensoriais, recursos visuais, use os PECs, use a linguagem com a escrita, com a imagem, tudo junto, para que essa criança possa entender, crie um ambiente tranquilo. Se você precisa ir com ela para o jardim, leva 2 cadeiras, senta lá com ela, ou senta no chão, conversa com essa criança, fala sobre Jesus para ela. Depois você traz de volta ela para a sala de aula. Ofereça esse suporte, um suporte individualizado. Se a criança não consegue se concentrar na sala, saia um pouquinho com ela, converse, vai para uma sala onde tem um puff, onde tem uma luz menos intensa, onde tem um lugar com menos barulho, e evangeliza essa criança, fala de Jesus para ela. Trabalhe com a família. Para adaptar materiais também você precisa trabalhar com a família. Eu recebo do Arthur todo bimestre o pacote de atividades que ele faz na escola. E essas atividades me ajudam a adaptar as atividades para ele, porque eu sei do que ele é capaz. Porque se eu trouxer uma atividade muito difícil, a minha criança vai se frustrar. E aí eu não vou conseguir que ele interaja. Então, todas essas estratégias que a gente desenvolve na igreja é para ajudar essa criança a ser acolhida. Essa criança precisa ser acolhida. Essa criança precisa se sentir acolhida. Os pais precisam se sentir acolhidos. Então, se a igreja, se os professores da EBD, o Ministério de Inclusão, conhecem essa criança e estão sensibilizados, eles têm mais possibilidades de ajudar a sensibilizar o restante da igreja. Eduque os líderes, eduque os voluntários, os membros da igreja, ensine para eles o que é o autismo, como que essas crianças aprendem, como que essas crianças interagem, utilize uma linguagem clara para conversar com elas. Lembre sempre de ter uma rotina estruturada, não mude essa rotina. Um dia a minha criança desestruturou por conta de uma rotina que foi quebrada e não foi feita a previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu avisar para a mãe, segunda-feira, mãe, domingo nós vamos ter uma aula diferente. Nós vamos fazer isso e isso, nós vamos para tal e tal lugar. Então, a mãe todo dia vai falar para o filho, filho, domingo a sua aula vai ser diferente, não vai ser naquele lugar e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser bem legal. E vai criando essa previsibilidade na criança, porque aí quando ela chegar domingo na igreja, ela sabe que a aula dela não vai ser naquela sala de costume, ela sabe que vai ter algumas coisas diferentes, e aí ela não vai ter problema. Então, quando você interage com a família, você consegue conhecer mais a criança, você consegue interagir mais com a criança, você consegue realmente fazer com que essa criança aprenda da Bíblia. Porque Jesus quer isso. Ele disse: deixem vir a mim as criancinhas. O reino dos céus pertence às crianças, lá em Mateus 19:14. Deus está interessado nas crianças. O Salomão, o homem mais inteligente da Bíblia, o mais culto, ele disse: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de adulto, não se esquecerá dele. As crianças com autismo, elas têm uma rotina, e elas seguem a rotina. Então, se você ensinar 1, 2, 3, 4, 10 vezes, elas vão aprender, e elas vão colocar isso em prática. Então, crie estratégias para explicar sobre Deus às crianças. Nós precisamos abordar conceitos complexos, e essas crianças, elas não entendem. Então, quando você usa uma linguagem mais perto da criança, você procura buscar sinônimos das palavras da Bíblia que são difíceis, essa criança vai entender, usando sempre o método visual, livros ilustrados, fantoches, outros bonecos, desenhos personalizados, desenhe personagens bíblicos, crie personagem bíblico em papel, recorte, faça um bonequinho para ele, de acordo com as características dos personagens, e vamos ensinar a Bíblia para a criança. Vamos respeitar também as preferências sensoriais dessa criança. Se a gente fizer atividades sensoriais, vai ser mais difícil para ela esquecer. Por quê? Porque você está usando algo que é do dia a dia dela. Trabalhe colagem, utilize também ferramentas digitais. Se essa criança estiver em casa, use
essas ferramentas, utilize narrativas bíblicas, as histórias têm o poder de envolver a criança, e se você tiver bonecos para usar, se você usar a própria criança para ajudar a contar essa história, deixando que ela faça a sequência da história, elas vão aprender a Bíblia. Faça perguntas reflexivas, dê tempo para a criança refletir e responder. Ela não vai responder tão rápido quanto as outras crianças. Ela tem o tempo dela de resposta, porque ela pensa diferente, a sua capacidade de interpretar aquilo que você está falando é mais devagar, mas se você permitir que essa criança participe, que essa criança interaja com a aula, ela vai fazer. Então, é muito importante usar essas estratégias, essas dicas para adaptar materiais, para contar história, interagindo sempre com a criança, buscando termos que ela entenda, buscando partir do interesse da criança, ela vai conseguir participar e aprender da aula, aprender as lições que estão sendo ensinadas, sempre mostrando imagens que representam aquelas cenas que você está trabalhando com a criança. Lembrando que cada criança tem um estilo de aprendizagem. Umas são auditivas, outras são visuais, outras são sinestésicas, outras são pragmáticas, outras são apenas leitoras, elas aprendem lendo. Então, precisamos entender que cada estilo eu vou precisar adaptar a minha aula de maneiras diferentes. Cada domingo eu posso usar um ou mais estilos para contar a minha história, para fazer a criança participar. Então, com essas dicas, nós vamos conseguir falar para nossas crianças, ensinar a Bíblia para elas, evangelizá-las e levá-las à salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos buscar a cada dia conhecer. Conhecer é a palavra de todo esse módulo. O conhecimento, o interesse pelos transtornos. Quanto mais eu conhecer sobre aquele transtorno, mais efetiva eu vou ser no meu ensino. Então, eu preciso conhecer, conhecer e conhecer mais. Cada dia que eu buscar mais informações sobre aquilo, quanto mais eu souber sobre como é aquela criança individualmente, eu vou conseguir ensinar essa criança com mais facilidade. Ela vai aprender, ela vai interagir, ela vai crescer no conhecimento da palavra. E eu preciso entender que essa criança é única, não existe outra igual. Mesmo que eu tenha crianças gêmeas idênticas e as duas têm transtorno, elas são diferentes, elas aprendem de forma diferente, elas têm necessidades diferentes. Então, quando eu entender isso, é o primeiro passo para a adaptação, porque, na verdade, a adaptação é a última coisa. Primeiro, eu vou fazer a ficha de acolhimento da criança, eu vou ler essa ficha, eu vou conhecer a criança, eu vou interagir com os pais, eu vou conhecer a história sobre a criança, eu vou ver a atividade que ela já desenvolve, eu vou tentar uma troca social com a criança, uma troca de olhar social a partir do hiperfoco dela, e só a partir daí é que eu vou efetivamente ensinar essa criança. E é a partir desse ensino que eu vou precisar de material adaptado. Então, vocês viram que é toda uma sequência antes de eu chegar no material adaptado, propriamente dito. Certo? A minha última coisa é adaptar, porque para isso eu tenho todo o universo que eu preciso explorar primeiro para chegar nessa adaptação de materiais. Tá certo? Vamos orar, encerrando nossa aula. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por essa aula, que ela seja útil para os alunos, e que eles possam colocar em prática cada um dos aprendizados que aqui foram transmitidos. Nos dá uma noite na tua presença, nos guarda do mal, e nos ajuda a aprender mais e mais. Abre o nosso entendimento para que possamos acolher. Entender que esse acolhimento, ele vai muito mais do que ter alguma pessoa com transtorno dentro da minha sala, mas eu preciso remover todos os obstáculos que impedem essa pessoa de participar. Eu preciso usar aqui o princípio da equidade, que é dar a cada um aquilo que ele necessita, porque as pessoas entendem erroneamente que não fazer acepção de pessoas é dar a mesma coisa para todas, e nós sabemos que não é, pois inclusão é exatamente o contrário disso, é dar para a pessoa aquilo que ela precisa para ser incluída na atividade, ou para que ela aprenda. Então, realmente, é tratar com diferença, é tratar essa pessoa atendendo às suas necessidades. E os demais devem entender que ela precisa disso para aprender. E se forem crianças, precisam ser ensinadas que aquela pessoa aprende de uma forma diferente, e por isso nós estamos adaptando materiais diferentes para que ela possa aprender.
para que a criança já cresça com empatia e sabendo que em alguns momentos elas vão precisar ajudar o seu próximo. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a guardar isso no nosso coração e fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque a Bíblia e a igreja é um lugar que realmente precisa incluir, porque Jesus morreu por todos, e nós não podemos ser empecilho para as pessoas virem à igreja. Nos ajuda a entender isso e nos ajuda a fazer com que as nossas igrejas adaptem os seus ambientes, adaptem a sua iluminação, o seu som, as suas atividades, e que as pessoas sejam empáticas através da informação que precisa ser compartilhada a cada dia. Nos ajuda, nos perdoa os nossos pecados e nos permite a fazer a inclusão de uma forma efetiva e eficiente, para que todos tenham acesso à salvação. Nós oramos assim agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, um bom contato com as pessoas que precisam ser incluídas nas suas igrejas e que seja efetiva a inclusão em cada um delas. Que Deus abençoe e que vocês tenham um curso onde possam adquirir maior quantidade de informações para que sejam excelentes naquilo que vocês vão desenvolver. Deus abençoe.